E meus caros, cá estamos para a segunda parte do vídeo, hoje domingo 13/7, e diz o líder parlamentar do PSD que habituem-se, pois o PSD e o Chega juntam-se para dar urgência à nova unidade da PSP e às leis de imigração e nacionalidade, para grande desespero de quem? Da extrema-esquerda e da esquerda, que querem que toda a gente se nacionalize português, mesmo que nunca tenha visto Portugal nem por um canudo, mesmo que nunca tenha chegado ao mapa mundi ou à internet ver onde é que fica Portugal, se fica na América, se fica no Canadá, se fica no Chile, se fica no Paraguai. Eles não querem saber disso, eles querem ser portugueses, como aliás os sefarditas, que já são não sei quantos mil, uma coisa doida, sem nunca cá terem posto os pés. Pois isso tem que mudar, as leis da imigração e da nacionalidade têm mesmo que mudar, quer a esquerda queira, quer não queira, e neste caso não quer, mas paciência, tem que se habituar mesmo. As pernas do escardume a tremerem, digo eu. Eles ainda não tinham dado conta de que Portugal mudou, mas ontem deram. Perderam todas as votações, todas. O silêncio e as caras de espanto deles foram algo digno de se ver. A esquerda, meus caros, começou ontem o seu fim. E diz que a Comissão de Proteção de Dados decide esta semana se avançam com o processo sobre o Chega. Queixas continuam a chegar. Porque o Chega falou em nomes de crianças, de forma genérica, como João, Maria, Rita, Manuel, Afonso, mas nomes de outros países. Não pode, é proibido. Se for português, pode. Pode falar do João, da Maria, do Manel, do Rui, isso pode. Agora, se for do Ibrahim, e do Abdul, e do Aziz, já não pode. Meus caros, isto chama-se queixas da extrema escumalha. E quantos filhos tem em média cada portuguesa? E aqui estão as contas. Desde 1950 tinham 3,14, em 2024 tem 1,4, menos de metade, meus caros. Realmente isto baixou muito, tem baixado muito, mas toda a gente sabe porquê. Os portugueses não têm condições para constituir famílias, muito menos famílias com 2 filhos ou 3. Isso já lá vai. Antigamente éramos pobrezinhos, no tempo da outra senhora, os meus pais tiveram 6 irmãos, havia quem tivesse até mais, mas é claro, os tempos mudaram e de pobrezinhos que eles eram, sempre se governaram, e hoje que temos um nível de vida 1000 vezes superior ao que eles nunca imaginaram ter, nem sonharam vir a ter, mesmo assim só conseguimos ter um filho, o segundo já não. Eu felizmente tive 3, já fiz a minha parte, mas é claro que compreendo que um casal jovem não consiga ter mais do que um. E a ter um já é com um grande sacrifício, não só de tempo, mas até financeiro, realmente. Mas depois António Costa promete creches para todos de borla, e realmente elas de borla são, porque não há. Portanto, não se pagam, mas também não se utilizam. É como aos carroceiros. A menina não paga, mas também não anda. Em Portugal é um bocado isto. Enganar diretamente 10 milhões de pessoas não faz qualquer prurido a um socialista que se preze. Disseram isto com a maior da desfaçatez, creches para todos, tudo gratuito, afinal de contas, quem usufrui delas são os imigrantes, são os étnicos e poucos mais. Quando chegam as famílias já é muito difícil terem lugar. Bom, mas é isto. O que é que eu digo? Rapidamente isto vai subir. As novas mulheres portuguesas, não é? Portuguesas, com aspas, oriundas do Nepal, do Bangladesh, do Paquistão, rapidamente encherão este país de novas crianças portuguesas, como diz o nosso Primeiro-Ministro, os novos portugueses, aqueles que nunca cá puseram os pés, nem imaginam onde é que Portugal fica. Fiquei muito espantado ontem ao ver esta notícia no JN, uma notícia que dizia que cerca de 200 imigrantes detidos em rusgas em 2 quintas do sul da Califórnia, pois quando quis partilhar não conseguiu, dava-me erro, dá o erro que está aqui em baixo, não sei se conseguem ver, dá este erro aqui em baixo, deixa eu ver se eu consigo pôr isto maiorzinho. Não consigo, mas diz, infelizmente a publicação que estás a partilhar não pode ser carregada, tal. Não deixam partilhar a verdade. O JN é forçado a dar a verdade, mas não a deixa partilhar. Realmente, ou já foi retirada, ou pelo menos a partilha é impossível, meus caros. O wokeismo não perdoa. Eles não conseguem fugir à verdade sempre, só conseguem fugir quase sempre, mas de vez em quando têm que a dar. Ou dá-la
alguém se encarrega, não sei quem, de fazer com que ela não seja partilhada. Podes até consultá-la, não podes é partilhá-la. É isto a nova meta, é isto os novos mentígrafos, é esta nova maneira democrática de aceder à informação. O Correio da Manhã diz que o procurador brasileiro alerta para a presença muito preocupante do PCC em Portugal. PCC, como sabem, é um grupo, não sei se é terrorista, se não é, mas é um grupo ilegal, um grupo armado. E o que eu digo é tudo mentira, meus caros, é tudo mentira. O único crime que existe em Portugal é Ventura ter dito que há mais crianças estrangeiras do que portuguesas em algumas escolas, nomeadamente nos níveis do primeiro ciclo. Felizmente que ainda não há prisão perpétua em Portugal. Felizmente que a extrema-esquerda não deixou que houvesse prisão em Portugal, mas já devem estar muito arrependidos, porque se Ventura tivesse levado a dele avante, a esta hora já tinham feito com que Ventura estivesse preso para toda a vida. Só por isto, porque disse isto, que há mais crianças estrangeiras do que portuguesas em muitas escolas básicas em Portugal. É verdade, mas não se pode dizer. 3 helicópteros ao serviço do INEM custam mais de 11 mil euros ao Estado por dia, ou seja, é mais de 1 milhão de euros por mês para 3 helicópteros que operam apenas 12 horas por dia. Eles só operam 12 horas por dia, mas cobram 1 milhão de euros por mês. Nós temos que ter helicópteros, o que eu pergunto é, cada socorro assim fica em quanto? 150 mil euros? 200 mil euros? É claro que a vida humana não tem preço, mas será que já não tivemos tempo e inteligência para comprar os helicópteros de que precisamos? Para estarmos a dar 1 milhão por mês? Epá, quanto é que custa um helicóptero destes? 5 milhões, 6 milhões, 7 que seja. Andamos há tantos anos a pagar milhões e milhões e milhões. Quantos helicópteros já não teríamos comprado e já não pagávamos mais nada? Assim pagamos toda a vida. Mas também percebo que há negócios que têm que se manter todo o ano, porque há negócios cujo dinheiro tem que ser distribuído todo o ano também. E diz que os imigrantes vão ter que fazer prova de vida comum para poder requerer reagrupamento familiar. Portanto, reagrupamento familiar só se provarem que fazem vida comum. Como é que eles vão provar isto? Não há maneira de provar isto lá no Bangladesh, vão para o Bangladesh provar lá na junta de freguesia deles que não deve existir sequer. Não, claro que não. Mas isso não vai ser problema nenhum, meus caros. Aparecerão já empresas especializadas em recolher essas evidências, essas provas, esses documentos, tanto no Nepal, como no Bangladesh, como no Afeganistão ou na Indochina, onde quiserem. Tenham a certeza absoluta que em pouco tempo haverá escritórios de advogados em Portugal com advogados estrangeiros a conseguir estes documentos estes que nunca existiram, com certeza absoluta. Camboja aprova a alteração da Constituição para retirar cidadania a conspiradores. Faça lá saber o que é que quer dizer conspiradores. Já não existe o Phnom Penh, já morreu. Mas conspiradores não sabemos o que seja. Mas reparem que até o Camboja está à frente neste desiderato de alterar a Constituição para retirar cidadania a quem se porta mal. Vamos ler conspiradores como criminosos, como aqueles que se portam mal. Ou seja, o Camboja está muito à frente de Portugal. O Camboja muito à frente de Portugal. E diz este Opineco, Comenteco, Jornaleco, a dificuldade em lidar com o Chega é sentida dentro da redação do Expresso. Bem sei, porque tem muita dificuldade em lidar com a verdade e com a realidade do país, que mudou. Vocês já não conseguem manipular ninguém. Vocês não conseguem manipular sequer os vossos credores. Por isso vão todos à falência muito rapidamente. Mas avançamos. Estamos longe de ter certezas de como lidar com uma organização para a qual a verdade não é linear. A verdade nunca é linear e nunca há só uma verdade. Por isso é que há tribunais, senão não era preciso. Nós temos o nosso ponto de vista, porventura não teremos 100% de razão em tudo, podemos ter apenas 99,999, mas com certeza não teremos 100%, ainda falta muito, falta 0,0000001, como para vocês que fugiram da matemática como o diabo da cruz, o zero não vale nada, portanto ignorem. Onde os factos podem ser adulterados à medida de um qualquer objetivo. Mas nisso é que vocês são peritos. Vocês são especialistas nisso, em alterar os factos à medida de ou o vosso objetivo, que eu nem acredito que vocês tenham objetivo nenhum, vocês são apenas jornalecositos, ou à medida do objetivo de quem vos paga ou de quem vos ameaça
não é? De quem vos faz aquela pressão para vocês dizerem aquilo e não aquele outro, para vocês apresentarem uma notícia e os comentários da maneira enviesada à esquerda e não a darem de uma maneira normal, como antigamente se fazia. Eu sou do tempo em que o Expresso era um jornal decente. Eu ainda sou desse tempo, vejam bem a idade que eu já tenho, porque nos últimos 10, 15 anos, desculpem, isso é um pasquinho miserável, isso é apenas um panfleto da esquerda e da extrema esquerda, que é exatamente isso que eu vos digo. O diretor do Express Zero, como se chama agora o Expresso, Press, imprensa zero, confessa realmente, no fundo, que o seu jornal, se chamarmos aquilo ainda um jornal, é afinal um interventor político-partidário, que propagandeia um ativismo esquerdoide e que detesta um partido, pelo menos um. Por acaso esse partido é o Chega, mas não é por acaso, porque todo o outro jornalequismo, todos os outros comentecos e badamecos, todos detestam o mesmo, e não pode ser coincidência, pois há tantos partidos, como é que vocês vão todos odiar o mesmo? Alguém vos manda, não é? E não é a vossa cabeça, é com certeza também o vosso bolso. Mas o panfleto ativista woke em que se tornou o Express Zero não tem que lidar com o Chega, meus caros. Nem tem que lidar com partido nenhum, tem que publicar as notícias, publicá-las, em vez de as comentar enviesadamente, de as interpretar à vossa maneira esquerdouca e de as manipular à maneira da extrema esquerda que vos manda fazer isso. Portanto, o que eu chamo de forma esquerdo-woke ou esquerdo-louca. Ou então tem que reconhecer de uma vez por todas o seu caráter político-panfletário. Ativista de extrema esquerda, que é aquilo que vocês são, vocês reduziram-se a isso, não é? É o que realmente este panfleto Express Zero se tornou. Portanto, meus caros, não posso dar os parabéns, mas vá arranjando emprego, porque como sabe, a empresa está na falência, na mais negra falência, já ninguém presta um tostão à sua empresa desde 2017, como deve saber, devem muito mais de 140 milhões de euros e não há forma de o irem pagar. Portanto, meu caro, olhe, há tuk-tuks em Lisboa, muitos. Há também umas estufas ali para os lados do Alentejo. Meu caro, vá começando a pensar no seu futuro, ouviu? Começa a pensar no seu futuro. E agora, a agência Lusa diz que membros da Comissão Política Nacional do PAN desfilia-se do partido completamente à deriva. Oh, meus caros, como é que vamos resolver este problema? Então, se um membro da Comissão Política Nacional do PAN se desfiliou, afinal, quantos militantes agora passa a ter o PAN? 2? Ou é apenas a Inês Sousa virtual? A Inês Sousa virtual, como sabem, é a minha deputada preferida. É uma máquina, ao fim de 16 segundos de tomar a palavra sobre seja que assunto for, ela consegue meter alterações climáticas, ok? Muito bem. Nem que seja sobre a adoção de crianças, ela vai conseguir meter as alterações climáticas ao fim de 16 segundos. Grande abraço para a nossa deputada paneleita Inês Sousa virtual. E diz a SIC Notícias que o Paulo Raimundo quer aumentar o número de autarquias controladas pelo PCP. Mas calma, ele não disse em que país. Não é em Portugal, com certeza. Será na China ou na Rússia. Enfim, aqueles países que têm alguma afinidade com o PCP, o Partido Comunismo, como se dizia antigamente. Não era comunista, era comunismo. Partido Comunismo. Nós somos o último país da Europa a ter ainda um Partido Comunismo soviético, ou trotskista, ou leninista de 1917. Eu nem sei bem, mas somos realmente o último. Tenho a certeza que Paulo Raimundo vai conseguir mais 2 ou 3 juntas de freguesia na Rússia e na China. Querem apostar? Fiquem para a terceira parte do vídeo. É já a seguir.